Olá, amigo, bom dia, tudo na paz? E aí, vamos lá? Bora estudar mais um pouco a palavra do nosso Deus? Está pronto para ver o que Deus tem a dizer com você nesta manhã? Para você ouvir qual é a mensagem de Deus? Hoje nós vamos falar sobre os dois caminhos, um assunto muito importante. Esse assunto ele vai nos definir, nós vamos entender em que caminho, em que lado nós estamos e o que precisamos fazer para permanecer ou para passar para o lado da verdade. Vamos falar sobre esses dois caminhos e quero que você possa estar atento a essa mensagem de hoje e examine os versículos bíblicos que nós vamos estar examinando esta manhã para que você possa estar tirando suas próprias conclusões. Ou seja, se você está no caminho certo, no caminho correto, continue. E se você não está, faça o possível de acordo com as orientações para que você venha estar buscando a verdade. Que você possa estar apreciando, desfrutando dessa mensagem dessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amado, queremos te agradecer pelo privilégio de poder te servir em espírito e em verdade. Queremos mais uma vez desfrutarmos do alimento espiritual nesta manhã e queremos pedir que o Deus Espírito Santo fale conosco. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Amigo, como eu falei, a mensagem vai estar centralizada nos dois caminhos. Lá em Mateus 7, Jesus ele tinha nos dito que existe apenas dois caminhos. Leia comigo Mateus 7, verso 13 e verso 14. Mateus 7, 13 e 14. Olha o que é que Jesus nos diz. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam por ela. Amigos, a primeira coisa que nós vamos analisar. Existem apenas dois caminhos. Não sei se você sabe dessa informação, mas existe aproximadamente 45 mil igrejas cristãs registradas em cartório. A pergunta é, por que existe tanto tipo de igreja se a Bíblia é uma só? Por que existe tanto tipo de interpretações se a Bíblia é uma interpretação só? Por que existe tanto tipo de verdades se a Bíblia é uma verdade só? Você vai descobrir nesta manhã o porquê de tudo isso. Fique atento e vamos lá. Jesus dizendo que existe apenas dois caminhos. As características desses dois caminhos é o seguinte: o caminho largo, espaçoso, e são muitas pessoas que entram por ela. O caminho estreito e apertado, são poucas pessoas que entram por ela. Grave esse primeiro ponto aí, fique atento, porque você vai poder definir realmente, de acordo com o que a palavra está dizendo, quais são os caminhos que direcionam tudo isso. Nós podemos ver quem é o líder do primeiro caminho e quem é o líder do segundo caminho. Eu posso estar apresentando para você Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo da Bíblia. Nos diz o seguinte, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos Deus como o caminho estreito, podemos dizer. Temos Deus no caminho que conduz para a salvação. Bem, isso aí é fácil, eu creio que você já sabia dessa parte. Agora nós vamos, amigo, Isaías 14, verso 13 e verso 14. Isaías 14, verso 13 e verso 14. Olha o que diz a palavra. Tu dizias em teu coração, eu subirei, aqui é sobre Lúcifer, ou Satanás. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui a gente vê o outro caminho. De um lado temos Deus, Gênesis 1, Deus criador de todas as coisas, e do outro tem Lúcifer, que agora se tornou Satanás. Ou seja, aqui está traçado os dois caminhos. Aqui está traçado as duas portas. Um caminho estreito, que conduz para a salvação, onde Deus, e o caminho largo, que conduz para a perdição, onde Satanás ele é o líder desse caminho largo, desse caminho da perdição.
Então já está definido. Mas se você percebeu aqui no verso 14, ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás, ele quer ser semelhante a Deus. Por quê? Porque ele quer ser adorado, ele quer ter os seus súditos, e ele quer ter as pessoas que o reverenciem. Então, de um lado temos nosso Deus, que é o nosso Criador, e do outro tem Satanás, que quer ser Deus também, quer ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, quer ter dois deuses, Deus Criador e o Deus criatura. Satanás quer ser, só que ele não é, ele é derrotado. Mas aí, já está definido os dois caminhos, correto? Vamos para o próximo versículo. Apocalipse 12. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse 12, verso 7 e verso 9. Verso 7 ao verso 9. Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, amigo, aqui já vimos a batalha que iniciou no céu. De um lado Deus, Cristo, e de outro Satanás, o diabo. Então, assim, essa batalha ela aconteceu no céu, iniciou, na verdade, no céu. Mas a gente vimos ele se rebelou contra Deus, quis fazer o seu próprio trono, quis ser semelhante a Deus e começou a semear discórdia entre os anjos. E aí o que aconteceu? Aqueles anjos que deram ouvidos à voz do diabo, à voz do grande sedutor, da antiga serpente, acabaram vindo para o lado dele, e nessa batalha, nesse conflito entre Cristo, onde a Bíblia chama do arcanjo Miguel. Por que arcanjo Miguel Cristo? Porque se você for ver, lá em Daniel, quando o próprio Satanás ele interfere na mensagem que o anjo Gabriel estava trazendo a Daniel, o próprio Miguel veio, o próprio Cristo. Então, assim, Cristo e Satanás sempre ele teve podemos dizer que um ódio contra Cristo, um ciúme, uma inveja contra o Cristo. Então, os dois caminhos Cristo, Deus, temos Satanás. Esses são os dois caminhos. Aí você deve se perguntar, bem, graças a Deus que eu estou no caminho de Jesus. Graças a Deus que eu estou no caminho certo. Amém? Amém. Mas aí, amigo, eu gostaria de você atentar nesses próximos versos, que eles aqui vai fazer você repensar. Você meditar realmente se realmente você está no caminho de Jesus ou não. Olha só, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e verso 14. Apocalipse 16, verso 13 e verso 14. Olha só o que diz. Então vi sair da boca do dragão. O dragão em profecia simboliza o diabo, ou a antiga serpente, Satanás. Então vi sair da boca do diabo, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o diabo ele não está de brincadeira, o diabo está formando o seu exército. O diabo já instituiu os líderes, a besta, o falso profeta e o dragão. Todos esses aqui, eles estão unidos para poder ir aos reis da terra, para poder formar um grande exército, ganhar aliados para a grande peleja do último dia. Então nós já temos os líderes que Satanás instituiu, aqui biblicamente falando, profeticamente, você vai entender mais à frente sobre esse assunto, mas aqui nós temos esses líderes que estão do lado do caminho largo, do caminho da perdição. Agora, eu vou te mostrar também, Jesus também, ele deseja unir o seu povo. Todo aquele povo que é sincero, aquele povo que realmente vive na sinceridade, Jesus ele também tem chamado o seu povo. Eu gostaria que você lesse lá em João, capítulo 10, verso 16. São João 10, verso 16. Olha o que nos diz. João 10, 16. Vamos ao verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
ainda tenho outras ovelhas em outro aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então assim, Jesus também está ajuntando o povo dele. Da mesma forma que Satanás está fazendo, reunindo as pessoas que desejam servi-lo, ainda que de uma forma inconsciente, para a peleja ou a batalha do último dia. Assim também Jesus ele tem reunido aquele povo sincero que deseja servir e deseja fazer a sua vontade. Então, amigo, até então, todos nós estamos fazendo a vontade de Deus, que continuemos assim. Mas vamos ver realmente que agora vai definir se realmente o lugar em que você está realmente está fazendo a vontade de Deus, ou se realmente o lugar que você está não está fazendo a vontade de Deus. Mas como assim, Aldair? Não estou entendendo. Lembra que eu falei que existe aproximadamente 45 mil religiões? Isso existe uma Bíblia? Então assim, 45 tipos de 1000 igrejas, isso existe uma Bíblia. Vamos agora fazer o negócio ficar mais estreito. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de São Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Vamos ver agora a estratégia de Satanás e vamos ver a estratégia de Cristo. Como é que Cristo trabalha com o seu povo e como é que Satanás trabalha para poder iludir ou poder enganar o povo. Porque se for fazer uma pergunta, quem quer estar do lado de Satanás, ninguém vai querer estar. É por isso que ele, sabendo disso, que ninguém vai querer estar do lado dele, aí que ele vai fazer um engano para que as pessoas, mesmo que não vá por livre e espontânea vontade, mas possa ir por engano. Então assim, nós vamos ver como é que Jesus trabalha com o seu povo e como é que Satanás trabalha para poder iludir o seu povo. Mateus 4, no verso 4, vamos ver como é que Jesus ele trabalha com o seu povo. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Então Jesus ele trabalha através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, do está escrito, do assim diz o Senhor. Essa é a forma de Jesus trabalhar. Vamos ver como é que Satanás ele trabalha também. Olha o verso 5. Como é que Satanás trabalha? Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Amigo, percebeu? Satanás também trabalha com está escrito. Agora ficou difícil. Se Cristo trabalha com está escrito e Satanás trabalha também com está escrito, como saber se eu estou seguindo a Cristo ou como saber se eu estou seguindo a Satanás? Lembra das 45 tipos de mil de igrejas cristãs, fora as outras religiões? Como saber se o está escrito que eu estou servindo está adorando a Deus, ou se está escrito que eu estou seguindo está adorando a Satanás? Porque da mesma forma que Cristo diz está escrito, Satanás também diz está escrito. Vamos lá que tem muita coisa interessante que você vai descobrir. Olha o verso 7. Cristo respondeu Jesus, também está escrito. Ou seja, Jesus em cima do está escrito, Satanás diz também está escrito. Ou seja, Jesus ele sempre trabalhou através da palavra de Deus. Sempre trabalhou através do está escrito. Amigo, se você tem ouvido revelações, você tem ouvido visões, tem ouvido sonhos, e não está de acordo com o que está escrito, fuja que é cilada de Satanás. Olha o verso, aqui já vimos Mateus 5 e 6. Mas olha, vamos ver o verso 10. Cristo também respondendo. Então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito. Ou seja, através da palavra de Deus é que nós podemos expulsar o inimigo. É através da palavra de Deus é que nós podemos realmente prevalecer no caminho certo, no caminho correto. No está escrito. Não se engane, não se ilude, porque Satanás ele usa a palavra de Deus. Se ele usou a palavra de Deus contra Jesus, quem somos nós para ele poder não iludir? Quem somos nós para poder ele não conseguir iludir? Vamos ver Gênesis 2, mais uma vez, Cristo agindo de uma forma de acordo com a sua palavra e Satanás também de acordo com suas artimanhas. Gênesis 2, 17 nos diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amigo, aqui você vê Deus ele falando uma ordem, Deus ele dando uma ordem direta a Adão e Eva. Ou seja, a palavra de Deus foi: olha Adão, olha Eva, vocês não podem comer desse fruto dessa árvore,
porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que Satanás, ele sempre ele entra em contradição à palavra de Deus. Olha o que Satanás diz em Gênesis 3, verso 4. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então olha só, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, certamente ou abrirão seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui em Gênesis 2, verso 17, Deus diz: não coma desse fruto. Aqui em Gênesis 3, verso 4, Satanás diz: pode comer. Deus diz: você vai morrer. Satanás diz: você não vai morrer. Deus diz uma coisa, Satanás diz outra. Então, amigo, presta atenção que Satanás, ele usa a palavra de Deus para poder enganar os filhos de Deus. Jesus fala que, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Por quê? Porque ele não vai aparecer na forma que ele é, dizendo que ele é Satanás, que ele vem tirar a sua vida e sua família para poder destruir. Não, ele vai usar a palavra de Deus, está escrito, Deus está dizendo dessa forma. Só que é por isso que você tem que entender, estudar a palavra como deve ser estudada. Pedir a orientação do Espírito Santo e não ir através de pessoas, vai através de Deus. Porque da mesma forma que Satanás, ele se usou para poder enganar os anjos, enganar Adão e Eva, ele hoje usa ministros, usa pastores, usa pregadores para poder enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, cuidado com o que está escrito, você pode estar usando está escrito de Satanás, achando que está realmente não está escrito de divino. Agora, como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, ou como saber se eu estou fazendo a vontade do inimigo? Olha só, Satanás, ele tem um ódio terrível contra Jesus. Ele guerreia contra Jesus. Se você for ver lá em Apocalipse, capítulo 12, olha o verso 5. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho aqui é Jesus Cristo. Ou seja, se você for ler o contexto todo, o dragão persegue a mulher. O filho da mulher, que é Jesus Cristo, o descendente da mulher, que a mulher é a igreja. Então, Satanás é o dragão. Então, Satanás, ele perseguindo o dragão, Satanás perseguindo a mulher, perseguindo o filho da mulher, que é Jesus Cristo. E Satanás, ele tem um ódio terrível contra Jesus Cristo. Em Mateus 2, do 12 ao 20, você vê também que Satanás, ele usa Herodes para poder perseguir todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele sabia que Jesus estava entre uma dessas crianças. Matando todas as crianças, ele certamente iria matar Jesus. Só que Deus, os seus planos não podem ser frustrados. Então, o que é que Deus fez? Pediu que, através de um anjo, que José e Maria com Jesus fugissem para o Egito. Você percebeu que Satanás, ele sempre persegue a Jesus? Mas não é só Jesus que ele persegue, não. Quer ver mais? Olha só o que diz lá em Daniel 7:25. Daniel 7:25. Além de Jesus, quem mais Satanás persegue? Olha só. Irá proferir palavras contra o Altíssimo, irá magoar os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. 3 pontos aqui. O Altíssimo, os santos do Altíssimo e a lei. Ou seja, o ódio de Satanás é contra Deus, Jesus, contra o povo de Deus e contra a lei de Deus. Então, amigo, Satanás, ele sempre usa está escrito. Deus fala está escrito. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Satanás usa está escrito. Guarda domingos, guarda festas, guarda qualquer dia. Amigo, não se iluda com o que o seu líder, com o que a sua igreja fale. Vai com o que a Bíblia diz. Se você tem uma dúvida, vai através da Bíblia. Não vai pelo que o seu líder fala. Ou seja, devemos obedecer sim. Mas se a mensagem do líder está contra a palavra de Deus, não coloque o seu líder acima da palavra de Deus. Então olha só. Vamos ver mais uma parte. Apocalipse 12, verso 13, 15 e 17. Apocalipse 12, verso 13, 15 e 17. Olha o que nos diz. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. A mulher, a igreja, então Satanás perseguiu a igreja. E o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio.
E ao verso 17: irou-se o dragão contra a mulher ou contra a igreja e foi pelejado com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, amigo, aqui nós temos a ilha de Satanás contra Deus, Jesus Cristo, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus e contra a lei de Deus. Ou seja, por que Satanás persegue o povo de Deus? Olha só novamente Apocalipse 12, 17. Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por quê, amigo? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, por que Satanás está irado contra o povo de Deus? Porque eles guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que testemunho de Jesus é esse? Os mandamentos nós sabemos que são os 10 mandamentos. Os mandamentos lá de Êxodo 20. Esses são os mandamentos que Satanás está irado, principalmente o sábado. Mas vamos ver o testemunho de Jesus. O que significa o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. Vamos ver que testemunho é esse de Jesus que o povo de Deus tem nos últimos dias. Apocalipse 19, verso 10. Prostei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Amigo, você já ouviu dizer, algum líder, alguma pessoa, que o Apocalipse é um livro que você fica doido se você ler? Isso é uma estratégia de Satanás, porque dentro do Apocalipse revela todas as suas estratégias contra o povo de Deus. Então, se você não leu o Apocalipse, você não vai saber a sua estratégia. Você não vai saber se você está agradando a Deus ou não. Então é por isso que ele fala que o Apocalipse é um livro que você fica doido. Mas não vai nessa, porque o Apocalipse é o livro que revela o plano de Deus e revela também o plano de Satanás. E revela a igreja de Deus e a igreja de Satanás. A igreja de Deus está em Apocalipse 12, e a igreja de Satanás está em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Então, se você não estuda Apocalipse, você não vai saber qual é a igreja de Deus e não vai saber qual é a igreja de Satanás. Então, é por isso que ele fala que o Apocalipse não deve ser lido, para você não entender a estratégia dele. Lembra que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia? Então, amigo, não vem com, se você for ouvir a pessoa, fulano tal está profetizando isso, fulano tal está profetizando na minha vida, na vida de sei quem, está revelando sonhos, visões, olha só. A revelação que Deus deu para os últimos dias é o livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada é a própria revelação de Deus para os seres humanos. Se você está procurando revelações de homens com a Bíblia fechada, você não está se enquadrando no povo de Deus. Você está se enquadrando, infelizmente, no povo do inimigo. Então, olha só, com que Satanás está irado? Contra Deus, contra Jesus, contra o povo de Deus e contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus. Essa é a ilha de Satanás. Não sou eu que estou dizendo,